Primeiro vieram os computadores e a inclusão digital para alunos de todas as idades. Agora é a vez dos tablets invadirem as salas de aula e revolucionarem o ensino, substituindo ferramentas como quadro negro, giz, lápis e caderno. Mas quais são as consequências do uso dessas tecnologias na educação infantil? Eu continuo conversando sobre o assunto com o professor da UFAL, Clériston dos Anjos. Professor, de que forma os tablets podem ser bem explorados na sala de aula? Então, é importante que os professores, a escola de um modo geral, considere também os princípios de trabalho da educação infantil, né? Os eixos de trabalho da educação infantil, que são as interações e a brincadeira. Então, essas novas tecnologias, elas também precisam considerar esses princípios de interação e de brincadeira. Nesse sentido, por exemplo, algumas escolas até têm utilizado a ideia de laboratório de informática, que é uma ideia que, nessa perspectiva das interações e da brincadeira, não seria interessante para a educação infantil. Para a educação infantil, por exemplo, seria muito mais interessante, talvez, que as salas tivessem 2 ou 3 tablets, né? Não precisa necessariamente ter tablet para todas as crianças ao mesmo tempo. E esses tablets, essas tecnologias móveis, podem estar junto com outros materiais que já são materiais de trabalho na educação infantil, como o lápis de cor, como a massa de modelar, como os livros impressos, os livros digitais que podem estar nessas tecnologias. Então, a ideia, a perspectiva da educação infantil também é essa perspectiva da diversidade, no sentido de que é importante propiciar um repertório de experiências, né, de experiências diversificadas para essas crianças. Agora, existe uma idade ideal para que a criança tenha acesso a essas novas tecnologias, tanto em casa quanto no ambiente escolar, professor? Essa ideia de idade ideal hoje é muito relativa, na verdade, porque depende das experiências de vida e de educação da criança, né? Então, por exemplo, na minha pesquisa eu trabalhei com crianças de 4 anos até quase 6 anos de idade, né? E as crianças, claro, elas chegam na instituição de educação infantil com experiências diferenciadas, umas com maior grau de experiência e outras menos, não é? Mas, por exemplo, a minha pesquisa mostrou que as crianças têm um interesse muito grande pelos jogos, não é? Que elas se utilizam de vários instrumentos, como, por exemplo, elas descobrem um aplicativo para fazer ligação, elas descobrem um aplicativo de câmera fotográfica, mesmo não dominando o código escrito, ou seja, mesmo ainda não sabendo nem ler nem escrever, não é? Então, elas fazem, por exemplo, a leitura dos ícones, das imagens, né? Elas exploram esses dispositivos por outras vias também, que não só a via da leitura e da escrita. A nossa sociedade valoriza muito a leitura e a escrita, não é? Mas ela não é o único conhecimento a ser trabalhado na escola, não é? Então, a arte, a pintura, o desenho, a escultura, a modelagem, né? Todas essas possibilidades também, a música, são fundamentais para o desenvolvimento dessa criança. E o movimento também, não é? Por isso também essa ideia desses dispositivos para a educação infantil, como o tablet, o celular, dispositivos que sejam leves, de pequeno porte, que as crianças possam também transitar com esse dispositivo sem conter esse movimento da criança. Na minha pesquisa, eu fui percebendo que as crianças, elas, quando estão juntas utilizando esses dispositivos, elas não se isolam das demais, mas elas trocam experiências, não é? Então, por exemplo, num determinado jogo, enquanto uma criança estava jogando e ela partilhava essa dúvida com os demais, ou alguma dificuldade que ela estava enfrentando no jogo, as outras crianças muitas vezes se ofereciam para ajudar, ou davam dicas de como passar aquela fase do jogo, não é? Então, ele propicia também outras experiências, como, por exemplo, essa de você resolver problemas em grupo, de você buscar soluções para esses problemas, né? Então, elas partilham também essas experiências, não é? Isso também tira essa ideia de que somente o professor é que precisa saber de tudo e ser o detentor do conhecimento. Não é? A gente parte por uma outra perspectiva, no sentido de entender que as crianças, elas são capazes de falar a respeito daquilo que interfere na vida delas, e elas também são co-construtoras de conhecimento e de cultura, não é? Então, elas também produzem cultura e elas devolvem cultura para o mundo, não é? Elas não são só consumidoras de cultura.
esses dispositivos contribuem também nesse sentido para esse diálogo e para essa interação entre as linguagens e as crianças. Professor Clériston, muito obrigada por sua participação aqui no Escola Viva e por compartilhar com a gente, né, os resultados, as observações desta tese tão interessante, tão importante, não é? Imagina, eu que agradeço. Obrigado. Obrigada, professor. E o Escola Viva desta semana fica por aqui. Lembrando que nas quartas e quintas você confere as nossas reprises ao 12h30 e às 3h da tarde. Muito obrigada por sua audiência e até a semana que vem.